Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira da segunda semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 até o 33, que nos diz assim: Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos então mergulhar nesse texto que é apresentado para nós hoje. Agora há pouco eu tinha falado para vocês, no vídeo anterior da primeira leitura, da quarta-feira, nós vimos que os apóstolos estavam presos, o anjo do Senhor chega, solta eles, eles voltam a anunciar. Agora vão prender eles de novo, levaram ele ao Sinédrio. O Sinédrio era um grande grupo composto ali de cerca de 70 pessoas, que tinha um sumo sacerdote que era o cabeça, e que obviamente eles faziam ali julgamentos, uma espécie de um tribunal mesmo. E aí o sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, começa a fazer perguntas, A gente proibiu que vocês falassem de Jesus. A gente não queria que vocês anunciassem essas coisas. E aí Pedro fala a frase mais bonita da Bíblia para mim: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Por que essa frase é tão bonita? Porque isso para mim é fé católica. Isso para mim é uma fé autenticamente cristã. Amados irmãos e irmãs, eu não posso obedecer aos homens mais do que a Deus. Não. Quem tem que estar em primeiro lugar na minha vida é Deus. Quem tem que estar em primeiro lugar na minha existência é Deus. Sabe? E às vezes parece que o povo está querendo fazer o oposto. Então eu quero colocar em primeiro lugar a vontade da minha família, a vontade de fulano de tal, aquilo que o povo pensa de mim. Eu me preocupo mais com o que as pessoas pensam de mim do que no que Deus pensa de minha pessoa. Eu ainda digo mais isso quando falo no quesito vocação. Alguém quer ser freira, quer ser padre, quer ser isso. A família inteira não concorda. Aí você começa a ficar com medo, Ai, meu Deus do céu, que minha família não aceita, porque minha família não vai apoiar, porque isso... E você está preocupado com o que o povo pensa ou o que Deus pensa de você? O que mais importa é o que Deus pensa a seu respeito. Não o que os outros pensam ou deixam de pensar. E daí, se o povo joga pedra para você, o que importa é que Deus te dá força para continuar caminhando. E o que importa se o pessoal começa a fazer picuinha contra ti? O que importa é que Deus está te dizendo: continue seguindo. Pedro e os outros apóstolos eram fortes, eles não tinham medo. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência. Às vezes falta em nós a experiência autêntica com o amor de Deus. Nós nos tornamos, às vezes, cristãos teóricos, que sabemos ler, que lemos a homilia do Papa, que memorizamos textos bíblicos, que sabemos canções, mas não temos uma experiência. Sabe? Parece que a gente não teve uma experiência com o Cristo ressuscitado. Só escutamos falar quem Ele é. Uma pessoa que um dia experimenta, ninguém é capaz de derrubar a fé dela. Falo isso por experiência própria, tá bom? Quando a gente tem uma experiência com Deus, pode dar o que der. Pode bater sangue nas canelas, como diz a história. Que nós vamos estar ali ainda firmes, focando na vontade do Senhor. Espero que você, amado irmão e irmã, olhando para a fé de Pedro, você agora tenha vontade também de defender a vontade de Deus, obedecer a Deus acima de tudo. E claro, se você sente sua fé fraca, é porque está faltando experiência com Deus. Busque ter essa intimidade com Ele, pela palavra, pela Eucaristia, pela tua oração. Deseje encontrar-se intimamente com o Senhor.
Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.